Sente esse som. Não tá todo mundo colocando as músicas mais ouvidas no Spotify ao longo do ano? Ó. Som legal, né? Isso é Chet Baker. Isso é Chet Baker. A gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui, onde eu sempre tento abordar algum assunto atual sob a luz da Bíblia. Então, muito obrigado pela sua presença, muito legal ter você aqui. Talvez você esteja me assistindo pelo Instagram, mas lembre-se também que eu tenho um canal no YouTube, se você quiser ajudar, divulgar, é o canal Daniel Tetel. Todos os vídeos estão lá, você pode compartilhar, você pode deixar o seu like. Ninguém vai pedir dinheiro para você. É só um likezinho. Tá bom? E aí? O que eu vou falar que eu coloquei Chet Baker aqui? É o seguinte. O Chet Baker, você coloca no Google, você pode ver a vida dele. Ele era um grande músico, assim, maravilhoso. Você viu só essa palhinha que eu dei aí, né? Entretanto, assim como muitos, a história da música é muito cheia disso, né? A história das artes é muito cheia disso, ele é uma pessoa que se perdeu nas drogas, teve uma vida muito tumultuada, assim, a biografia dele é extremamente complexa, complicada, em função desse uso de drogas, que com certeza começou como uma coisa recreativa em algum momento e descambou. Essa é a história de muita gente, talvez você tenha na sua família alguma experiência com isso, talvez você tenha um amigo, um conhecido, sei lá, todo mundo conhece alguém que teve problemas com drogas, ou com álcool, ou com coisa do gênero. Agora, por que será que a pessoa é levada a isso? Eu acho que é uma coisa multifatorial, né? Tem 1000 coisas que pode levar, mas uma coisa que eu imagino que leve a pessoa para o caminho das drogas é um vazio, é uma crise existencial. Eu sempre falo sobre as pessoas que não sabem de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde que vai, mas a verdade é que o vazio existencial às vezes consome a existência de uma pessoa, tira o brilho da vida, a vida fica muito sem sentido. Isso é uma questão nova? Não, isso é uma questão extremamente antiga, discutida por filósofos, por homens da Bíblia, e como eu sempre aqui tento tratar as coisas sob a luz da Bíblia, a gente vai voltar lá para o Velho Testamento, cerca de 10 séculos antes do nascimento de Cristo. E outro dia eu coloquei no Instagram, né? Em que ano Cristo nasceu, coloquei umas alternativas, coloquei lá ano zero. Gente, ano zero não existe. Seu professor de história fica se contorcendo quando você fala em ano zero. Não tem, no nosso calendário não tem ano zero. Então, teoricamente era para Jesus ter nascido no ano 1. Só que por um erro de calendário e tal, o fato é que ele nasceu entre 4 a 7 anos antes do primeiro ano da era cristã. Mas vamos voltar aqui, né? Eu estou falando de cerca de 1000 anos antes de Cristo. Você sabe que o grande rei que Israel já teve foi o rei Davi. E um de seus filhos, Salomão, também foi rei. E Salomão tem uma história muito bonita, que Deus deixou ele praticamente pedir qualquer coisa, e ele pediu sabedoria para governar, sabedoria para discernir. Então ele é tido como o homem de maior sabedoria que já existiu na Bíblia. Fez muita besteira, viu? Se você ler a história de Salomão, ele fez muita bobagem, fez muita coisa que não devia ter feito. Mas ele é um sábio, de fato ele era um sábio, tanto é que em linguagem jurídica, quando alguém quer falar uma coisa, puxar, né, coisa de alguém, fala assim, nossa, nem Salomão, no auge de sua sabedoria, julgaria melhor que Vossa Excelência. Né? Ou, nossa, Vossa Excelência tem uma sabedoria salomônica. É uma alusão a Salomão, que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E Salomão, acredita-se que tenha sido ele que escreveu o livro de Eclesiastes. Tem gente que discute que não, mas muita gente acha que sim. Também não importa muito se foi ele ou não, mas vamos adotar a tradição mais forte que diz que foi ele que escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão, então, na sua velhice, digamos então no auge da sua sabedoria, ele se lança a pensar sobre as coisas do mundo, o que vale a pena,
o que é bobagem, o que não é bobagem. É um livro curtinho, o livro de Eclesiastes. Eu vou ler para a gente o primeiro capítulo. Então vamos lá para o Velho Testamento, livro de Eclesiastes. Eu vou ler o primeiro capítulo. É bacana, você vai gostar, ó. Mas não aqui, aqui não dá para você ler. Pronto, aqui dá para você ver. Então, Eclesiastes capítulo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo nesse mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas, quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Pois bem, esse é o primeiro capítulo de Eclesiastes. Parece que isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo. O que a gente faz com a nossa vida se não é trabalhar, 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 trabalhar? E ele fala que tudo isso é ilusão, que no final é você correr atrás do vento. Isso é uma metáfora, né? Você vai correr atrás do vento, você vai pegar o quê? Você vai pegar nada. Então o homem mais sábio do mundo, ele se coloca a examinar o mundo e ele chega à conclusão de que as coisas dessa vida são todas ilusórias. Então, se você continuar lendo o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele vai analisando as coisas e sempre a conclusão é a mesma, de que tudo é ilusão e correr atrás do vento. E a nossa vida, se a gente não colocar Cristo, se a gente não colocar Deus na equação da vida, a vida fica sem solução. A vida fica só cansativa, a vida fica só desgastante. Pensa bem, eu sei que a gente comemora os aniversários como mais um ano de vida, mas se olhar de trás para frente, é sempre menos um ano de vida que a gente vai ter. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ter uma saúde maravilhosa, você pode ter uma saúde péssima, não importa. Você vai envelhecer e você vai morrer e tudo aquilo que você conquistou, você vai levar para onde? Caixão, diz um pregador que eu gosto muito, caixão não tem gaveta para você colocar os seus pertences para levar. Então, olha que vida mais triste se a gente ficar preso nessa ótica, né? Ah, já que eu vou morrer, para que eu vou ficar aqui? Já que tudo vai acabar, já que tudo acaba em canseira, eu sou um ser de 53 anos, eu sou cansado. Eu não tenho só eu tento, quem me conhece sabe, né? Eu tento levar uma vida fitness, eu tento levar uma vida de atividades físicas, mas meu corpo é de 53 anos. Cada dia é uma surpresa diferente que a gente vai descobrindo. E vamos voltar para o Chet Baker, vamos voltar para as pessoas que têm problema com as drogas. Por que as pessoas têm problemas com drogas? Por que as pessoas têm problema com álcool? Por que há tanta gente que vive em depressão? Porque falta Deus nessa equação maluca, onde se a gente ficar analisando sem Deus, você está só correndo atrás do vento. Isso 1000 anos antes de Cristo, Salomão já estava dizendo para você, ó, a vida sem Deus é você correr atrás do vento. E se a gente for lá para o último capítulo de Salomão, nós vamos dar uma passeadinha aqui no Velho Testamento. Se a gente for para o último capítulo de Salomão,
Cadê aqui? Pronto. Se a gente for para o último capítulo, a gente vai encontrar o seguinte aqui, ó. Espera aí, estou tentando acertar aqui. Pronto. Então, são 12 capítulos só, é um livro pequeno, tá? Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar o povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Nossa, os seus dentes cairão e você não mastigará a sua comida. Os seus olhos você não conseguirá mais ver. Os seus cabelos ficarão brancos. Eu estou perdido, né? Já estou com a barba, cabelo branco, está tudo branco aqui. E é triste, é forte a maneira como ele narra, mas é o fim de todo mundo. Se a gente não morrer novo, o nosso fim vai ser esse daí mesmo. Apesar de todo o recurso, toda a tecnologia, você pode ter um plano de saúde maravilhoso, mas você vai envelhecer e você vai morrer. E você viu que bonitinho no final, né? O que ele fala, no final o que importa é isso, é obedecer os mandamentos de Deus. É assim que a sua vida vai deixar de ser vazia, é assim que a sua vida vai fazer sentido. Então, fica essa mensagem para você que está aqui no século 21, uma mensagem mais ou menos lá do século 10 antes de Cristo, de um homem de Deus, um homem que foi o homem mais sábio da Bíblia, ele dizendo para você, ó, tudo isso que você está fazendo, se não tiver Deus na equação, você está correndo atrás do vento. É tudo vaidade, é tudo ilusão. Que você pense nisso, que você reflita sobre isso e que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito grandiosa. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.